Nosso próximo assunto em HTML5 são as listas, né? As listas são importantes quando nós queremos criar menus, né? Que são coisas que a gente vai ver um pouco mais adiante aqui em ferramentas da Web 1 e em ferramentas da Web 2. Então, o que são listas, né? Muitas das vezes você precisa enumerar algum conteúdo na sua vida. Por exemplo, se eu perguntar para você quais são os dias da semana, você vai me falar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso é uma enumeração, né? O que você comeu no seu almoço? Eu comi arroz, feijão e frango. Isso é uma enumeração. Então, essas enumerações que a gente faz na vida real são importantes para páginas HTML e são geralmente exibidas em listas, tá? Então, nós temos aí os dias da semana, as listas de compra, o que você comeu no almoço, são enumerações, tá bom? Tipos de listas, né? Nós temos as listas não ordenadas e as listas ordenadas. O professor falou que você tem aí tipos, listas são enumerações, em algumas enumerações a ordem não é importante. Por exemplo, o que você comeu no almoço? Arroz, feijão e frango. Pode ser frango, arroz e feijão. Ou pode ser feijão, arroz e frango. Você não tem uma ordem pré-definida dos elementos. Já algumas vezes, né, como no algoritmo, por exemplo, a ordem é importante, né? No algoritmo, os passos são importantes, né? Por exemplo, se eu perguntar para você o que você fez hoje de manhã, você vai falar, eu acordei, tomei banho e vim para a escola. Se você tira alguma desses eventos em ordem, você faz uma sequência totalmente louca. Por exemplo, se você disser assim, eu vim para a escola, depois eu acordei, depois eu tomei banho. Você quer me dizer, então, que você veio para a escola e tomou banho na escola. Tá? Então, esse é um exemplo de lista ordenada. Então, nós temos as listas ordenadas e as listas não ordenadas. Lista não ordenada em HTML. Tá? Então, o comando que a gente usa para começar uma lista não ordenada em HTML é o comando UL, vem de Another List, né? UL e /UL. Então, quando eu dou um comando L, eu estou dizendo para o HTML que eu estou criando uma lista não ordenada. E o /UL eu estou dizendo que estou terminando uma lista não ordenada. Cada item da lista não ordenada ela é separada por um LI e por um /LI. Então, aqui, dias úteis da semana. Começa a lista, o L, não ordenada. LI, segunda, LI, terça, LI, quarta, LI, quinta, LI, sexta, /UL, termina a lista de dias úteis da semana. Então, o que a gente vai produzir? A gente vai produzir um conjunto de dias da semana separados por uma bolinha. Cada item tem uma bolinha indicando que eles são componentes de uma lista não ordenada. Tudo bem? Bom, informação importante. A primeira informação, estão várias informações importantes nesse lado. A primeira informação é que tags, comandos em HTML, possuem atributos. Então, duas coisas você tem que manter em mente. Uma coisa é um comando e outra coisa são atributos. O que são atributos? Atributos modificam um comando. Então, essa tag UL aqui, ela tem por objetivo criar uma lista. E cada lista vai ter o quê? Cada elemento da lista vai ter uma bolinha. Para eu modificar, para não ser uma bolinha, por exemplo, e ser um quadradinho, eu tenho que usar e especificar que vai ser um quadradinho dentro da tag UL usando o quê? Um atributo. Tudo bem? Então, tags possuem atributos. Atributos modificam a propriedade padrão de uma tag. Exemplo, na lista não ordenada, foi o que o professor falou, possui como padrão de atribuição, de exibição, os marcadores em ciclos preenchidos, os chamados bullets. Mas a gente pode modificar uma propriedade padrão de uma tag definindo o valor aos seus atributos. Por exemplo, nesse caso da tag de lista não ordenada, da tag UL, eu posso usar o atributo type. E em vez de bullet, que é o padrão, eu usar o type circle ou o type disk. Tá? E aí, a minha lista, né? Então aqui nós temos, por exemplo, um exemplo de lista não ordenada das aulas de web. Então vou colocar lá no navegador, aula de web 1, uma lista não ordenada, e eu coloco o horário aqui da turma 1101, que é de 7 às 8h40, e da turma 1102, que é de 8h40 às 10h20, ambas na segunda-feira. Então ele vai criar aqui uma lista não ordenada,
com uma bolinha. Agora, se eu quisesse criar, né? Se eu quisesse criar uma lista, né, que não fosse uma bolinha aqui, fosse um disco, né, um círculo, né, não preenchido, eu colocaria aqui o L type igual, entre aspas duplas, circle, e fecharia aspas duplas, tá? Abriria aspas duplas, escreveria circle e fecharia as aspas duplas, tá bom? Bom, um outro conceito também é que eu posso ter listas dentro de listas. Por exemplo, aulas de Web 1, tá? Então, toda aula de Web 1, uma segunda-feira tenho no primeiro tempo aula com a 1101 e no terceiro e quarto tempo com a 1102. Mas desse primeiro e segundo tempo, a gente vai ter duas listas ali. Umas para os alunos de 1 a 10, uma atividade para os alunos de 1 a 10, e outra uma atividade para os alunos de 11 a 22. Então eu tenho aqui uma lista externa, aonde dentro dessa lista externa eu tenho uma lista o quê? Interna. Então isso é chamado em HTML de lista alinhada, tá? E o resultado vai ser isso, ó. Ele vai marcar aqui com a bolinha preta a lista externa e ele marca aqui com um círculo em branco a lista mais alinhada, tá? Então eu tenho uma lista, melhor dizendo, dentro de outra lista. Tudo bem? Listas ordenadas em HTML. Então o professor falou que existem listas onde a ordem é importante e listas onde a ordem não é importante. Nas listas ordenadas, a ordem dos elementos é importante. Então, ao invés do atributo UL de Another List, eu uso o atributo OL de Other List. É a mesma coisa, tá? Que a UL. Então, ao invés de UL, eu uso OL. Ao invés de barra UL, eu uso barra OL. E para cada item eu coloco um LI. E professor, o que vai acontecer? Ora, na lista não ordenada eu tenho bolinhas pretas. Nas listas ordenadas eu tenho números. Tudo bem? Então aqui, ó, o primeiro elemento vai ser com 1, o segundo vai ser com 2, o terceiro vai ser com 3. Professor, posso começar do 4, 5 e 6? Pode. Isso é só você usar um atributo para começar no número diferente de 1. Tá bom? Então, nesse elemento aqui, nessa lista ordenada, né, o padrão, né, é um atributo chamado type, cujo valor é 1. Tá? Então, o que ele faz? Ele ordena com o valor 1. Se eu não disser nada, isso aqui o HTML já coloca assim, tá? Mas se eu quiser colocar em romano, professor, é só eu colocar o atributo type da tag OL com o valor I, que é um valor 1 em romano minúsculo. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai colocar a lista ordenada em valores romanos e em letras minúsculas. E para colocar em valores romanos e letras maiúsculas, professor? Para colocar em letras, né, letras minúsculas, é só colocar o tipo como sendo A. Que aí, ó, a lista ordenada vai ser A, B, C, D, E e assim por diante. Tá bom? Tudo bem? Bom, seguindo a nossa aula, a gente também tem as listas de glossário. O que são listas de glossário? Listas de glossário são listas que são parecidas com listas de dicionários, né? Então você tem aqui um DT, que é a definição do termo, e um DD, que é a explicação do termo. Por exemplo, DT software barra DT. Eu estou, então, querendo fazer uma definição do termo software. Então, entre DD e barra DD, eu coloco ali o que é o software. É a parte lógica de um computador, composta por programas aplicativos, programas utilitários e sistemas operacionais. Quero fazer uma definição da palavra hardware. DT, hardware, barra DT. DD, definição de hardware, parte física de um computador, composta por dispositivos físicos, barra DD. E aí vai ficar assim, ó. Vai ficar tipo uma lista, né, onde o termo ele está aqui e a explicação está indentada um pouco além do termo, tá? Então essas listas
Temos as listas ordenadas, as listas não ordenadas e as listas de glossário, que são listas que têm algum tipo de explicação para o usuário, né? Algum tipo de explicação no seu site para o usuário, tá? Comentários em HTML, né? Muitas das vezes você precisa comentar textos em HTML. O texto nos comentários é ignorado quando o arquivo HTML é analisado sintaticamente pelo navegador. Quando o navegador vai executar o texto em HTML, ele não escreve os comentários. Tá? Os comentários servem para documentar a minha página, né? Então, toda vez que eu quiser colocar um comentário, eu coloco sinal de menor, exclamação, 2 hífens e escrevo o que eu quero colocar nos comentários, hífen, sinal de maior. Então, isso aqui é um comentário. Isso aqui nunca vai ser escrito na página. Por quê? Porque isso é um exemplo de comentário. Tudo bem? Uma boa prática de programação, né, é não incluir outras tags dentro de comentários. Então, nunca coloque uma tag dentro de um comentário, porque isso confunde quem vai verificar o seu código-fonte. Isso confunde quem vai dar manutenção no seu código-fonte. Tá bom? Então, aqui um exemplo bom de comentários. Ó, você tem aqui, pode ser colocado até dentro da tag body ou dentro da tag head, tá? Porque ele não vai aparecer de jeito nenhum. Então, página que exibe informações da disciplina Web 1. Primeiro comentário. O nome do autor, Pedro de Oliveira. E a data de criação do arquivo. Então, são 3 linhas de comentários que não vão ser exibidas pelo navegador que você vai executar essa página. Bom, chegou a hora de praticarmos. A hora da prática. Vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Clica no botão do Windows, rola para baixo, procura onde está escrito Visual Studio Code e dá um clique lá no ícone para poder abrir o ícone do Visual Studio Code. Em seguida, né, você vai ter que adicionar sua pasta do projeto, sua pasta ao espaço de trabalho, né, a pasta de trabalho. Né? Como é que eu vou fazer isso? Vou clicar nessas 2 folhas, arquivo, adicionar a pasta Workspace, vou lá no meu pendrive, procuro a pasta web e clico em adicionar. Você deve ignorar isso se já aparecer aqui, quando você clicar aqui, se já aparecer na sua pasta, no seu pendrive aqui, você não precisa fazer esse passo, porque a pasta já está adicionada. Mas, como no computador da escola, todas as vezes em que você utiliza esse computador, os dados são apagados, o bom é que você adicione a pasta ao Workspace. Feito isso, pessoal, a gente vai clicar em arquivo, novo arquivo texto. Vamos criar um arquivo HTML para a aula de hoje, tá? Seleciono um idioma, olhei para baixo, procurei a palavra HTML, tá? Pronto. Agora eu vou criar um corpo de página HTML. Tag HTML, tag head, tag body. E aí a gente tem como digitar aqui a palavra HTML e vai aparecer aqui a dica de hit. Na aula passada a gente clicou aqui, mas o ideal é que a gente clique para criar já uma HTML na versão 5. Então clica nessa segunda opção, tá? Vai aparecer essa configuração, né, que é uma configuração de uma página em HTML5. Vou clicar entre o body e o barbari e a gente vai colocar aqui o conteúdo da nossa aula de hoje. O conteúdo da nossa aula de hoje é sobre listas, né? As listas são uma forma de enumerar elementos. Eu tenho 2 tipos de lista, as listas ordenadas e as listas não ordenadas. As listas são importantes para a construção de menus na internet, por isso que esse tema é um pouco importante para que a gente aprenda ele corretamente, ok? Então, para eu criar uma lista não ordenada, né? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, são deveres de um bom aluno de web. Vou colocar aqui /p, tá bom? O L, vou começar uma lista não ordenada, tá? Por boa prática de programação, já vou fechar a tag do L, certo? /L. E aí a gente vai dizer, né, criar uma lista de deveres de um bom aluno de Web 1, de ferramentas da Web 1.
pontos. Primeiro item, cada item vai ser enumerado por um LI, né? Um elemento LI barra LI. Então, chegar cedo na escola. Vou botar assim, chegar no horário das aulas, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se a minha lista está funcionando. Então, eu vou salvar essa página, que ela não está salva ainda, né? Na nossa pasta do nosso pendrive. Vou clicar em arquivo, salvar como, selecionar o meu pendrive aqui do lado esquerdo, selecionar a pasta que eu quero salvar, vou chamar de aula 4, vou colocar o tipo aqui como HTML e vou clicar em salvar. Com isso eu criei a página aula4.html, tá? Agora vamos executar essa página. Clica na opção executar, iniciar depuração. Bom, está aparecendo aqui, ó, se eu der um Ctrl+, né, essa lista não ordenada ela aparece, tá certo? Então a gente tem aqui as listas não ordenadas. Posso colocar aqui mais um elemento, né? Estudar o conteúdo das aulas. Um outro elemento. Fazer uma boa forma. Então, coloquei aqui 3 elementos para essa lista não ordenada. Dei um Ctrl S para salvar essa página. Apertei Ctrl S ou vim aqui em arquivo, salvar. E agora vamos executar. Você pode executar todas as alterações que você fez clicando nessa setinha aqui, ó. Dar um refresh na página, reiniciar a página. E aí eu venho aqui, está aparecendo aqui a minha lista dos 3 elementos. Em seguida, a gente vai aprender a fazer as listas ordenadas. Muitas das vezes, algumas listas, né, algumas atividades têm que ser feitas em ordem, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui minha rotina diária. Então, aqui que a gente faz aqui. LI, estudar pela manhã. São um elemento de uma lista não ordenada, mas antes eu tenho que... vou dar uma última forma aqui. Mas eu vou criar uma lista ordenada através da tag OL/OL, ok? E aí eu vou colocar um item que é estudar pela manhã. Ir para a escola à tarde. E descansar. Olha, se você observar todas essas tarefas, elas têm uma ordem, né? Você estuda pela manhã, você vai para a escola à tarde e você descansa quando chegar em casa. Se você alterar a ordem dessa lista, né? Principalmente se você tirar aqui o tempo, né? Vou tirar o tempo aqui. Para a escola e descansar. Chegar em casa, botar chegar em casa, tá? Vamos fazer mais sentido no nosso exemplo. Então, nós temos 3 ordens aqui, que se você alterar a ordem dessa lista ordenada, você altera a sua rotina, né? Então, é uma lista, um exemplo de uso de uma lista ordenada. Ela começa com a tag OL e /OL, tá? Vou clicar aqui, ó, arquivo, salvar, para salvar a página. Lembrando, essa página não está salva. Como é que o senhor sabe, professor? Porque ele está com a bolinha preta aqui, tá? A bolinha preta indica que a página ainda não foi salva. Arquivo, salvar, tá bom? Com isso a bolinha preta desaparece. Vou clicar aqui para dar um refresh na página, ou posso clicar aqui, ó, para parar com a execução, vim em executar, iniciar a depuração. Aqui, ó, já apareceu uma ordem da minha lista ordenada. Tudo bem? Existe também uma lista especial que a gente chama de lista de glossário, tá? Mas antes de falar da lista de glossário, eu gostaria de falar que tags, né, possuem o que a gente chama de atributos, né? Então, tags são comandos em HTML e atributos, né, modificam as propriedades da tag, tá? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, essa tag
essa lista não ordenada aqui, ela tem um atributo chamado type, tá? Que diz qual é o tipo de bolinha, né? Por exemplo, aqui está uma bolinha preta, né? Se eu colocar type disk, se eu colocar esse atributo aqui, o atributo é sempre a propriedade, tá? E o valor da propriedade, entre aspas, tá? Apertar arquivo, salvar, o que vai acontecer com a minha lista, tá? Já é, né? O que aconteceu com a minha lista? Ela ficou quadradinha, tá certo? Então vim aqui, ó, coloquei square, o tipo da lista não ordenada, cliquei em arquivo, salvar, e vim aqui na setinha e dei um refresh. Apareceu aqui já uns quadradinhos e não as bolinhas pretas. Ou seja, continua sendo uma lista não ordenada, só que em vez de um disco preto, é um quadradinho preto, tá certo? Existe também uns atributos aqui para tag OL, por exemplo, se eu colocar assim, type, e colocar um I maiúsculo, ele passa arquivo, salvar, ele passa a ordenar a minha lista ordenada em numerais romanos, tá? Então é importante a gente prestar atenção nos atributos da lista, perdão, nos atributos da tag. Os atributos da tag modificam os valores padrões da tag, tá? Bom, a gente aprendeu as listas ordenadas e não ordenadas. Agora a gente vai aprender um outro tipo de lista, que se chama lista de glossário. Tá? A lista de glossário, a gente vai fazer, é sempre baseada num termo e na explicação desse termo. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui, ó, eu quero criar um termo, hardware. Tá? E aí eu coloco aqui a definição do que é hardware, né? Parte física de um computador. Aquilo que você pode tocar. Tá? Essa é a definição de hardware. Bom, isso aqui é uma lista de glossário. Eu tenho um termo e tenho a definição do termo. Tá? Em arquivo, salvar, para salvar a página, as alterações que eu fiz na página. Clico aqui, ó, nessa setinha para reiniciar minha página, tá? E aí eu venho aqui no navegador e está aqui o termo e a definição do termo em uma lista de glossário. Tudo bem? Bom, a última coisa que eu queria explicar para vocês são os comentários em HTML, tá? Comentários são importantes, comentários são documentações de um programa, tá? Então aqui a gente pode colocar um comentário usando a exclamação e os dois traços, tá? Dentro do símbolo de menor e maior, tá? Então, como o professor fez aqui, ó. E tudo que eu colocar aqui dentro, ele não é uma definição HTML. Por exemplo, eu vou colocar assim, página da aula 4, tá? Isso pra gente é só uma documentação, tá? Não vai ser executado, né? Então, se eu colocar aqui mais um comentário, autor João das Cruzes. Lembrando, esse comentário está entre o body e o barra body, então ele deveria aparecer na minha página. Se eu clicar aqui em arquivo, salvar, clico na minha setinha, e o que acontece vamos ver o que acontece com a minha página. Não aparece, né? Por quê? Porque ele é um comentário. Os comentários servem para a gente documentar quem foi que fez o programa, para que serve o programa, a data em que foi criado o programa. Isso é importante, tá? Então, usem muitos comentários em sua vida de programador. Tá? E os comentários em HTML são feitos dessa forma. Tá? Insira aqui. Bem? Acho que a gente falou tudo o que precisava.